Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, representando aqui a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF da nossa igreja, nós vamos trazer uma mensagem específica para os diáconos e os presbíteros e a todos nós. Agradeço a oportunidade e que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã. Gostaria que os irmãos ficassem em pé para a gente dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus verdadeiro, um Deus de misericórdia, um Deus que alcança os seus pecadores, um Senhor que não nos olha, mas olha Jesus em nós. A tua palavra é viva e verdadeira. Abençoa, Deus, essa igreja local, os nossos diáconos, os nossos presbíteros, o pastor desta igreja, ó Deus. Que a gente possa viver na verdade do Senhor, olhando para os teus princípios. É o que nós te pedimos nesta manhã. E usa-nos, ó Deus, miseráveis que somos, um vaso de barro, mas que o teu Santo Espírito esteja conosco nesta manhã e todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu gostaria de fazer apenas um exercício um pouquinho com os irmãos. Eu gostaria de saber se os irmãos sabem o que significa diaconia. Guarde um pouquinho para vocês. Se os irmãos sabem quais as qualificações para o diaconato. Se os irmãos sabem qual é a função dos diáconos. Se os irmãos sabem quais as funções dos diáconos de hoje. Guardem para vocês que eu vou responder depois. Gostaria que os irmãos abrissem também a palavra de Deus num texto, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 16. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governa bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não saber governar a própria casa, como cuidará de cuidar da igreja? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunhos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que eu, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Amém. É importante passar para os irmãos algumas situações que aconteceram desde o princípio. Quando a gente fala, às vezes, do sogro e da sogra, foi Jetro que chegou para Moisés e disse a ele que ele precisava
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e a Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhe os estatutos e as leis, faz-lhe saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homem de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Aqui no princípio a gente já vê um papel de servir. Qual é o papel? A igreja principal nossa, o papel nosso é pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Abaixo disso nós temos algumas funções dentro da igreja, que é os diáconos e os presbíteros. Quais são as funções de cada um? Os presbíteros, pregar a palavra de Deus, aos diáconos, servir os viúvos, servir as pessoas necessitadas, saber acolher cada um deles. Como vamos fazer isso? Primeiro, tanto o diácono como presbíteros, como eu e você, nós temos que ter uma vida transformada, uma vida com Deus. Pressupõe que o diácono e os presbíteros e nós somos pessoas transformadas, pessoas que veem o outro, a igreja, com o propósito de servir. É serviço, não foi nada mais, nada menos que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio servir, porque ele era servo. E isso ele veio nos ensinar. Então, presbítero e diáconos precisam ser homens que amem a Deus acima de todas as coisas. Nós, presbíteros e diáconos, devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos o nosso Deus acima de todas as coisas, as demais coisas acontecem. Nós olhamos o nosso próximo, nós olhamos no espelho e vemos, Senhor Jesus, quem eu tenho que olhar? O meu próximo. Quem é ele que está do meu lado? A minha família, o meu filho, aonde eu vivo, como eu vivo, o que eu faço. Primeira coisa do diácono e dos presbíteros é a transformação em Jesus Cristo. Não adianta nós virmos na igreja e não formos transformados por esse amor, meus queridos. Esse amor transcende, esse amor busca, esse amor traz. Não adianta a gente ficar ouvindo na internet. É esse calor dos irmãos que transforma nossas vidas. Por isso que estamos aqui, para podermos pregar o evangelho, falar Jesus transforma eu e você, diáconos e presbíteros e todos nós, sejamos transformados pelo amor de Deus. O presbítero e o diácono precisam ser homens que amam a igreja de Deus mais do que a si mesmo. Nesta amada igreja, nós vemos que nós temos diáconos e presbíteros abençoados por Deus. Diáconos e presbíteros que se preocupam com a nossa igreja. Irmãos, eu agradeço a vocês em nome da SAF, pelo que vocês fazem por esta igreja. Porque vocês têm que tomar a parte administrativa, olhar os necessitados, aqueles que realmente precisam, verificar por que eles precisam, orientar por que eles precisam. Muitas vezes eles precisam de algumas orientações e cabe ao diácono fazer isso. Meu querido, nós estamos te ajudando, vamos te ajudar, mas o que nós precisamos te orientar? O que você tem que fazer para melhorar? Cabe aos diáconos verificar essas possibilidades. Não é só entregar o peixe, mas ensinar a pescar também. O presbítero e o diácono precisam ser homens que tenham uma vida familiar exemplar. Irmãos, é muito triste quando a gente olha, às vezes, e ouve, que não é o caso nosso, famílias que dizem assim, na igreja ele é outra pessoa. A mesma pessoa que está aqui tem que ser a mesma pessoa que está no seu lar. A mesma pessoa que está aqui é a mesma pessoa que está no trabalho. A mesma pessoa que está aqui é a mesma pessoa que vive seu dia a dia. Se nós não tivermos os frutos, a santificação, nós não vamos demonstrar que nós somos realmente de Jesus Cristo.
é a transformação cada dia. Não somos perfeitos, mas podemos entender que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, e nós vemos o pecado como tristeza em nossa vida. O presbítero e o diácono precisam ser homens de vida irrepreensível. É importante que vocês, presbítero, e nós também, filhos de Deus, quando saiamos aí fora, identifique nós. Vocês são da igreja presbiteriana, mas fulano também é? Então, a gente precisa tomar cuidado. Qual é a vida que a gente leva lá fora? Na escola, aonde nós trabalhamos. É muito importante isso. E é muito importante que na sociedade a gente viva para servir. A gente viva para servir o próximo. Isso é que Jesus veio fazer aqui. Essa é a nossa transformação. O presbítero e o diácono precisam ser homens apegados à palavra de Deus. Irmãos, não adianta nós vivermos uma vida e não termos algo para levar para a pessoa. Quando encontramos com uma pessoa que a gente pergunta, oi, tudo bem? Não, não está bem. Isso... Querido irmão, vamos orar por você, vamos ajudar a você, interceder por aquele irmão, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ver aonde a palavra de Deus fala e levar essa lacuna que esse irmão precisa. É viver, é ler, é entender, é ouvir, é assimilar. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, agora vão com o celular na igreja, porque a Bíblia está no celular. Vamos imaginar que nós não tenhamos Bíblia e não tenhamos celular. O que vocês têm em mente? Vocês têm a palavra de Deus em mente? Vocês vivem a palavra de Deus? Como é maravilhoso a gente saber que a gente sabe os versículos, a gente sabe onde está, a gente sabe o que aconteceu e está na nossa mente. Isso é viver para Cristo, é saber que a gente pode levar algo para alguém que necessita. Que Deus possa abençoar essa igreja, que a SAF da nossa igreja possa realmente motivar outras mulheres a fazer parte dela. É muito importante você, jovem, a saber viver, pregar o evangelho. Pregar o evangelho é pregar com a vida. Você pode ficar quieto num determinado lugar. Você pode ser desprezado num determinado lugar, mas não se esqueça de pregar o evangelho, de viver de modo digno do evangelho que você for chamado. Fale a verdade, não minta, porque é isso que Jesus espera de nós, servos fiéis, tanto diáconos e presbíteros. Sê tu uma bênção, servos fiéis, servos que louvem a Deus. É isso que nós esperamos, não só de vocês, mas de todo o povo de Deus e dessa amada igreja. Amém? Eu gostaria de chamar os presbíteros e os diáconos presentes para vir até a frente, que nós da Sociedade Auxiliadoras fizemos um mimos para vocês. E desafiamos os jovens da nossa igreja, que queiram ser pastores, liderados, que comecem a servir a igreja, que comecem a ver o que a igreja precisa. E aí vocês vão aprendendo a servir, a ser diácono. Não que seja necessário ser diácono para ser presbítero, não é isso. Mas vocês vão aprendendo a trabalhar, para ver como é o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Chama a minha irmã Esther. Ah, está aqui? Estou vendo a Esther. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês nesse dom maravilhoso. Eu sei que eu sou sogra, meu genro talvez está no outro lugar, já mandei mensagem para ele, que ele entrasse, que ele assistisse, e que Deus abençoe também a vida dele onde ele está. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu, irmãos? Amém? Para finalizar, eu gostaria que a nossa irmã Esther orasse por vocês, pelo nosso pastor, pelo trabalho da nossa igreja, e desafiasse as nossas mulheres, né, Esther, a fazer parte do grupo da SAF. Obrigada, viu, irmãs? Querido Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome na manhã deste dia e no primeiro dia desta semana, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos,
e rogamos que as tuas ricas bênçãos dos altos céus estejam sobre a vida de cada um deles, bem como de suas famílias, esposas e filhos, Senhor. E que eles sejam servos, ó Deus, que agrade ao Senhor em todo o seu proceder, dentro dos trabalhos da tua igreja, na vida profissional e também na vida familiar, tendo exemplos, a tua palavra como regra de prática e fé, para viver uma vida que te agrade, sendo aprovados pelo Senhor. Capacita-os e os habilita, cada um deles, nas funções que exerce dentro da tua igreja, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vai usar a palavra, pastor? Obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe. Muito bom. Muito obrigado.